Bom, pessoal, essa é uma videoaula sobre classes e objetos em Python, trabalho de programação 2 da FATEC de Carapicuíba. Bom, eu sou o Leandro. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que o conteúdo desse vídeo está em inteira disposição para o uso do Centro Paula Souza. E vamos começar. Python orientado a objeto. Vamos começar falando um pouco sobre objetos. Objetos são compostos por atributos, isso é um ponto dos objetos. Todas as variáveis em Python são objetos, então tudo no Python é um objeto. O objeto é composto por um tipo e por um valor, que isso a gente vai ver mais para frente na prática dentro do PyCharm. Todos os objetos eles têm um nome, que é a forma de chamar o objeto, a forma de você tá colocando ele no código é através de um nome. Aqui um exemplo. Eu crio uma variável que é um objeto i igual a 2. Eu declaro que j é igual a i. Então tá, se j for igual a i, então ele vai imprimir que os valores são iguais. Se o j for i, se ele for a mesma coisa que i, então é o mesmo objeto. Eles são a mesma coisa. Agora, se o tipo do i for igual ao tipo do j, eles são do mesmo tipo. Então, se eu for rodar esse código aqui, o retorno que ele vai me dar é esse. São valores iguais, é o mesmo objeto e são do mesmo tipo. Porque a partir do momento que eu criei a variável i recebe 2 e j recebe i, logo são a mesma coisa. É só para ter mais ou menos uma ideia de como funciona a questão de objeto. E aqui o j sendo igual a i, ou sendo i, ou é a mesma, ele tem o mesmo tipo do i. Então aqui você percebe que quando ele recebe o i, ele se torna o i. Então a partir do momento que ele recebeu o i, aqui, enquanto eu não mudar o j de nenhuma outra maneira, ele vai continuar sendo i, vai receber todos os mesmos atributos do i. Bom, entrando agora um pouco na questão de classes. Vamos lá. As classes são um meio de agrupar dados e funcionalidades tudo junto. As classes elas encapsulam os dados, contêm instâncias e objetos e são compostas por métodos. Bom, o que é tudo isso daí? As classes agrupam funcionalidades, ou seja, elas vão pegar um conjunto de funcionalidades, um conjunto de regras vai estar dentro de uma classe. Elas encapsulam os dados. Os dados vão ficar todos contidos dentro dela, numa instância de objetos definidas por métodos. Herança e polimorfismo. Eu não vou entrar muito no mérito de herança e polimorfismo, eu vou só dar uma passada bem breve, só dar uma comentada porque é interessante falar um pouco sobre como isso funciona dentro do código quando se trabalha orientado a objeto, que é uma coisa bastante utilizada, é herança e polimorfismo. Bom, sobre o polimorfismo é uma forma de se referenciar a um objeto de uma forma diferente. Bom, como assim? Como eu posso me referenciar a um objeto de uma forma diferente? Vamos supor que... Vamos dar o um exemplo aqui de um banco, por exemplo. Temos os funcionários do banco, mas nem todos os funcionários são gerente. Então, um dos funcionários vai ser gerente. Então, o polimorfismo, você pega um funcionário, que é só um funcionário do banco, e ele é funcionário, mas também é o gerente do banco. Então, ele se enquadra mais ou menos nas duas coisas ali. Agora, a herança ela vai herdar as características de outra classe. Então, o gerente, ele herda as características de um funcionário. Ele é um funcionário, mas as funções do gerente. Então, está atrelado as duas coisas ali. Tem uma pequena diferença entre o polimorfismo e a herança, que é basicamente isso. A herança ela herda uma questão de uma outra função, e o polimorfismo ele pega essa função e altera para aquelas condições. Basicamente, meio que por cima seria isso daí, a herança e o polimorfismo. Não vou entrar muito em detalhe, como eu falei, mas é bom
citar dentro disso, falando sobre orientação em objeto. Bom, aqui foi o lugar de onde eu tirei todas essas fontes para estar criando esses slides, tudo direitinho. E agora vamos para a aula prática. Estou aqui com o meu PyCharm aberto. Bom, eu criei aqui já criei já uma classe explicando basicamente como faz um bolo. Eu acho que foi a forma mais interessante de construir isso. Então o que eu fiz? Eu criei uma classe chamada bolo, certo? Eu defini, aqui def, você começa com a definição do método, iniciei, chamei o método init, você coloca dois underlines antes do init para iniciar esse método e dois underlines depois. Você iniciou aqui todos os objetos dentro da classe bolo. Por padrão, a convenção diz que você coloca o self e o self é setado para que eu possa estar colocando aqui as outras variáveis. Mas eu poderia muito bem colocar aqui bolo e ao invés de colocar self aqui, eu colocaria bolo, que funcionaria da mesma forma. Então, o self é mais uma convenção social, é a forma com que é utilizado normalmente, por isso eu optei por deixar como self. Bom, aqui a variável f, eu setei uma variável f, setei uma variável a, uma variável l e uma variável s. O que seriam essas variáveis? Aqui eu declarei self, farinha igual a f, açúcar igual a A, leite igual a L e sabor igual a S. Por que eu fiz isso? Fazendo assim, eu deixo essas variáveis em aberto para que posteriormente eu possa setar um valor qualquer a elas. Como também eu poderia setar que farinha fosse igual a, por exemplo, 300 gramas. E aí ela ficaria setada direto dessa forma. Ficaria de uma forma que não seria mais mutável. Farinha seria apenas 300 gramas e eu não teria condições de alterar e criar a receita da forma com que eu quisesse depois. Como eu optei por fazer um código que o usuário criasse a receita, eu optei por colocar variáveis que pudessem futuramente se tornar inputs. Então, aqui mais para frente a gente vai entender melhor essa questão do porquê eu não coloquei o valor direto e sim uma variável vazia. Bom, aqui eu inicializei eu inicializei essa parte da classe, que seria as variáveis de farinha, açúcar, leite e sabor do bolo. Eu coloquei um print aqui só para mostrar que foi inicializado a classe. E depois eu defini preparo. O preparo, o que ele vai fazer? Ele vai printar exatamente os ingredientes que tem o meu bolo. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai printar todos os ingredientes que forem colocados pelo usuário. No caso, eu setei aqui para que o usuário final setasse os ingredientes, para que o usuário final criasse essa receita e não fosse uma receita já padronizada dentro do programa. Então o que ele vai printar aqui para mim? Ele vai printar o seu bolo de, aí ele vai buscar aqui sabor, vai buscar a variável farinha, que contém tanto de farinha, vai buscar açúcar, contém tanto de açúcar e tanto de leite. É só para ficar uma coisa mais ilustrativa, depois na hora de rodar o código a gente vai ver que vai ficar bem bacana, colocando os valores de acordo com o que a gente decidir de fazer o bolo. Então eu defini aqui preparo. Essa definição de preparo seria mais um método, seria o método preparo. Então, depois que eu setar as variáveis do bolo, eu peço para ele imprimir para mim essa parte do preparo, e aí ele vai estar imprimindo já o meu bolo pronto, da forma com que eu determinei que ele deveria ser. Bom, aqui embaixo, o que eu fiz? Aí eu criei uma variável normal, que seria a variável receita.
Criei a variável receita, que recebe o quê? Recebe a classe bolo. Quando eu coloco que ela recebe a classe bolo, como eu tenho as variáveis em aberto, as variáveis f, a, l e s, eu pego essas mesmas variáveis e dou um input para que dentro do meu código o usuário possa colocar os valores que ele desejar e fica por conta do usuário. Então é uma coisa muito interessante dentro das classes que a gente pode criar isso para inúmeras coisas. Eu poderia criar aqui, por exemplo, uma ficha cadastral e o usuário colocaria os dados dele e setaria dentro ficaria dentro dessa classe. Então é basicamente uma forma de se fazer. Eu acredito que uma das formas mais convencionais de se fazer cadastro de pessoas é usar classes para que o usuário coloque os seus dados e e depois os dados vão parar no banco de dados, aí já é outra questão. Mas eu acho que essa é uma grande vantagem da programação orientada a objeto, que você tem essa possibilidade de criar uma classe que contém todos os dados certinhos de uma forma separada, que vai depois ficar bem organizadinho ali. Então o que eu fiz aqui? Eu criei a receita, que é só uma variável, a receita recebe bolo. Então eu setei aqui para que dentro dos parâmetros de instrução vai acontecer o seguinte: o bolo vai ter um input que vai receber quantidade de farinha. Essa quantidade de farinha vai automaticamente ser armazenada na minha variável f, que lá em cima no código a gente consegue ver aqui que self farinha é igual a f. Então, quando eu colocar esse primeiro input aqui, vai armazenar direto na variável f. Por quê? Porque a variável f é a que eu determinei aqui primeira dentro dos meus parênteses. Então, assim vai ser em sequência. Depois ele vai para a variável a, depois ele vai para a variável l e depois ele vai para a variável s. É basicamente assim que está funcionando aqui. Ele vai indo uma por uma das variáveis dentro do meu input. Se, por exemplo, eu colocasse um número de inputs menor do que o número de variáveis lá em cima, ele ficaria com uma variável a menos. Uma das variáveis continuaria em branco. Então, eu vou setando o número de variáveis de acordo com a minha necessidade, e se sobrar alguma variável, essa variável vai ficar em branco e vai permanecer da forma com que ela estava antes. Bom, aí o que eu fiz? Depois eu vim para cá, mandei ele printar receita, ou seja, ele vai printar a minha variável receita. Quando ele printar a variável receita, ele vai printar só aqui a parte da iniciação. Ele não vai printar a parte do método preparo. Se eu quiser printar a parte do método preparo, eu chamo ele aqui embaixo, receita.preparo, assim como a gente faz com as listas. Quando a gente quer chamar um método dentro de uma lista, a gente coloca o nome da lista e aí a gente chama o método. Por exemplo, se eu quiser colocar ela ao contrário, eu vou chamar o método reverse e vou colocar os parâmetros aqui. E aí ele vai me imprimir a lista ao contrário. Então é basicamente isso. Eu coloquei a variável e o método preparo. Chamei o método preparo. Então o que contém dentro do método preparo? Dentro do método preparo, eu coloquei print, o seu bolo de sabor contém farinha, contém tanto de açúcar, tanto de leite. Então basicamente é isso que eu fiz aqui. Eu chamei o método preparo, que fica dentro da variável receita, que a variável receita chama a classe bolo. Bom, então vamos lá, vamos rodar esse código aqui. Eu já rodei uma vez já, vamos rodar para ver como é que fica. Bom, quantidade de farinha. Meu bolo vai ter 250 gramas, certo? Quantidade de açúcar, 200 gramas. Quantidade de leite, 150 ml. O sabor do meu bolo, eu quero fazer um bolo de laranja. Bom, aí ele vai, me printa aqui, construindo os ingredientes do bolo, que é basicamente o que eu tinha colocado dentro aqui da minha classe bolo, dentro dessa função. Ele printou isso e depois ele vem, continua aqui o meu código e vem em receita.preparo. E dentro do preparo está o quê? Está o print. Então ele vai printar: o seu bolo de laranja contém 250 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar e 150 ml de leite. Então, basicamente, é assim que vai estar funcionando. Eu setei aqui para trabalhar com inputs, porque é basicamente uma das formas bastante utilizadas de se trabalhar com classes.
porque assim você pode criar formulários e tudo mais. Então aqui foi só mais ou menos um exemplo, fazendo uma analogia que é tão fácil quanto criar uma receita de bolo. A gente cria dessa forma bem simples e bem intuitiva, é basicamente como criar uma receita de bolo. Assim como eu também poderia, ao invés de criar essas variáveis aqui, ó, eu poderia tirar todas elas e dizer que a minha farinha vai ser 250 gramas, que o meu açúcar vai ser 200, vou colocar aqui, 200 gramas, que o meu leite vai ser 150 mililitros e que o meu sabor vai ser laranja. Então aqui, ó, dentro da receita e bolo, eu não preciso colocar inputs. Eu posso deixar ela vazia, porque já está tudo setado lá em cima. Então não existem variáveis vazias para que eu precise preencher. As variáveis já foram preenchidas. Então se eu iniciar aqui, o que ele vai falar para mim? O seu bolo de laranja contém 250 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar e 150 ml de leite. Basicamente, eu eliminei os inputs do meu projeto. Se eu quiser criar uma classe que seja independente de inputs, que seja padronizada sem que o usuário tenha acesso à alteração dos dados, eu criaria uma classe assim. Eu já setaria os valores dela, colocaria os valores da forma com que deve ser e dentro mesmo do código eu poderia alterá-los da forma com que eu quisesse sem dar acesso ao usuário. Então, basicamente, isso também é uma das funções que você pode utilizar dentro de uma classe. Você pode setar os valores e determinar os valores de acordo com a sua vontade, sem a necessidade de que alguém tenha acesso a esses valores. Então, esses valores vão ficar lá guardados, você colocou e ninguém mais vai ter acesso para alterá-los, a não ser que você altere pelo próprio código. Então, basicamente, foi isso a aula sobre objetos dentro do Python. Então, eu espero que tenham gostado. Obrigado.